Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos um pouco aqui da mensagem que está lá no livro de Jonas, a oração de Jonas. Na verdade ele começa ali no finalzinho do capítulo 1, na Bíblia hebraica. O capítulo 2, a oração de Jonas, ela começa no versículo 17 do capítulo 1. Mas nós vamos fazer assim então também. Jonas, capítulo 1, versículo 17, até o capítulo 2, versículo 10. Mesmo assentados, irmãos, eu vou ler e os irmãos me acompanham. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. O que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, diante do Teu altar, e Deus, queremos aqui ouvir a Tua voz, a Tua mensagem. Que o Senhor me diminua, que eu não fale de mim mesmo, mas nós precisamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito, Pai. Fala conosco, ministra aos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, amém. O profeta Jonas, ele é no mínimo um pouco estranho, sabe? Um profeta que ficou indignado, frustrado com seu próprio sucesso. Ele foi chamado a pregar numa cidade, não foi para lá, foi ao contrário daquela cidade, passa por toda essa circunstância dentro do peixe. Quando ele vai para aquela cidade, ele prega um sermão de 5 palavras. 5 palavras somente na Bíblia hebraica. E esse sermão, ele era somente de juízo. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas 3, 4. E Jonas tem sucesso até mesmo entre aqueles que não ouviram, que foi o caso do próprio rei de Nínive, que ouviu o povo comentar, que ouviu o povo falar, e ordenou que todos se congregassem, que todos vestissem pano de saco, até mesmo os animais. Jonas era esse profeta, mas de um espírito indignado, um espírito meio emburrado, de uma pregação um pouco que medíocre. Mas o Senhor é assim. O Senhor, ele não escolhe capacitados. Diz Paulo lá em Coríntios que ele não escolhe muitos sábios segundo a carne, mas o Senhor pega os fracos, o Senhor pega aqueles que nada são, e Ele enaltece, Ele engrandece. E ali Jonas prega uma mensagem de juízo,
e aquele povo se converte. Nesse livro aqui de Jonas, muitos pensam que o personagem principal talvez seja o peixe, a baleia, o grande peixe, por causa daquilo que acontece, né? Meio que fantasioso, vamos dizer assim, para alguns teólogos liberais. Alguns pensam que seja Jonas, mas o personagem principal aqui desse livro é o próprio Deus. É Deus que é ali Senhor de Israel, Senhor da natureza, Senhor da história, Senhor de Nínive, Senhor de todas as nações. Deus é o personagem principal. O peixe aqui, nesse livro, ele é citado 2 vezes somente. Mas Deus é quem ordena aí Jonas para Nínive. Deus é quem envia o vento tempestuoso que causa aquela tempestade. Deus é aquele que envia o peixe para engolir Jonas e depois vomitar Jonas. Deus é aquele que novamente comissiona Jonas a pregar em Nínive. Deus é aquele que perdoa os habitantes de Nínive com a sua graça e misericórdia. E Deus é aquele que exorta o profeta emburrado lá no final. Então, o personagem principal aqui de todo o livro de Jonas é o próprio Deus. É o livro que fala da salvação, é o livro que fala da soberania de Deus. Deus é aquele que salva quem Ele quer, como Ele quer. Deus é aquele que governa o universo, governa a natureza, governa as plantas, governa o vento, governa o mar, governa os peixes, governa todas as coisas. Ele tem tudo sob o seu controle. E o autor aqui desse livro é o próprio profeta. A gente vê que Jonas era o profeta, filho de Amitai, morava na cidade de Gat-Efé, da tribo de Zebulon, no norte de Israel, em cima, mais ou menos 7 quilômetros de Nazaré. E tudo isso a gente pode encontrar lá no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Jonas também era ali daquela região conhecida como Galileia, contemporâneo dos profetas Amós e Oséias. E ele profetizou, ele ministrou durante o reinado de Jeroboão II, no século VIII, um tempo de prosperidade, onde Jeroboão II reinou 41 anos em Samaria, um tempo de paz, um tempo onde as fronteiras foram esticadas, um tempo onde havia muita prosperidade, mas um tempo também, como a gente vê lá no profeta Amós, onde os ricos ficaram mais ricos à custa dos mais pobres, né? Onde a gente vê que os juízes, eles estavam mancomunados com as pessoas mais ricas para oprimir os pobres. Tudo isso está lá no livro de Amós, do profeta Amós, e Jonas prega nesse período. E muito provavelmente Jonas, nesse período, devido a todo esse sucesso dessa nação, devido a tudo isso que acontecia, muito provavelmente Jonas teria se tornado um profeta ideologizado, sabe? Um profeta meio que talvez altivo, soberbo, talvez, estou aqui conjecturando, né? Por quê? Porque ele não queria ir lá pregar para Nínive, ele não queria pregar para uma outra cidade, ele sabia quem era a Síria, e Nínive era a capital da Síria. Ele sabia do poderio dessa nação, sabia que a Síria era um grande inimigo e que poderia causar graves problemas para o reino de Israel. Então, esse é o pano de fundo que Jonas enfrenta ali, quando ele é comissionado, quando ele é chamado por Deus para pregar exatamente para aquele povo vizinho, que era inimigo, um povo iníquo. Mas o nosso Deus é assim, soberano, um Deus que escolhe, que manda, que desmanda, um Deus que salva quem Ele quer, um Deus que, através de uma pregação tão medíocre como foi a de Jonas,
salvou aquele povo que estava ali naquele momento, porque eles se arrependeram. Um povo que foi alcançado pela graça e a misericórdia de Deus. Jesus Cristo, tanto em Mateus quanto em Lucas, ele fala do sinal de Jonas e fala que assim como Jonas foi um sinal para aquela geração, Jesus Cristo era um sinal para a geração de Jesus Cristo, e que os ninivitas se levantariam no dia do juízo para condenar aqueles do tempo de Jesus. Para vocês verem quão pesado que isso é. Então, esse livro de Jonas, como eu disse, é muito atacado, principalmente pela teologia liberal. Os teólogos atuais aí que falam que o livro é uma alegoria, é cheio de parábolas, principalmente essa aqui, aonde a gente vê essa situação de Jonas ser engolido pelo peixe, ficar 3 dias dentro do peixe e sobreviver. Então, os teólogos liberais, eles criticam a historicidade desse livro. Eles falam que esse livro é um livro alegórico, mas eles falam tudo isso porque eles não acreditam em milagres. E a palavra de Deus, ela é cheia de milagres. E aí, para eles, se não há milagres, Jonas não existiu. A história ali contada não existiu. O Jonas ter sido engolido pelo peixe e sobrevivido, não aconteceu. É apenas uma metáfora, uma parábola, mas não é histórico. Mas nós podemos confrontar isso. Nós temos lá, como eu falei, em 2 Reis, a situação de Jeroboão II. Lá fala-se do profeta Jonas. Então, assim como Jeroboão II foi um rei que existiu, assim como Israel é uma cidade que existia naquele tempo, assim como tudo que estava ali ao redor, como verdadeiro, histórico, comprovado, Jonas também era um profeta verdadeiro. E nós temos na atualidade a história de um registro que um almirante britânico relatou com evidências concretas sobre uma aventura que James Bartley, um marinheiro britânico, que foi engolido por uma baleia e escapou com vida para contar a história. James Bartley foi investigado por médicos de vários países. E ele viveu ainda depois disso mais 18 anos. Ou seja, é possível, cientificamente. Se vocês buscarem no YouTube, vocês vão ver outras histórias. Mas essa aqui, ela foi extraída por Champlin, o teólogo Champlin, do livro Stranger Than Science, que foi escrito por Frank Edwards, uma história verídica, que aconteceu nos nossos tempos. Ou seja, a ciência mostrando para a gente que o que Jonas viveu é possível. É possível. E o milagre aconteceu lá e aconteceu também aqui com esse homem, esse marinheiro britânico. Na verdade, esse livro ele está cheio de milagres, como eu disse. Deus enviando a tempestade atrás de Jonas. Deus que acalmou o mar quando Jonas foi lançado fora do navio. Deus dando ordem ao peixe para engolir Jonas. E depois Deus preservando Jonas 3 dias e 3 noites ali dentro do peixe. Milagres e mais milagres. Aí Deus dá a ordem para esse peixe vomitar Jonas. E aí Deus produz o quebrantamento no povo ninivita, quando Jonas vai lá e prega. E Deus vai com a sua misericórdia, a sua graça e perdoa aquele povo. Deus faz brotar uma planta que traz sombra para Jonas ali. E Deus também faz aquela planta secar. Milagres. Se nós tirarmos os milagres da Bíblia, a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é cheia desses milagres, porque é isso que produz fé. Essas coisas que faz nos fortalecer na nossa caminhada, na nossa jornada. E mais do que isso,
Para comprovar essa veracidade, essa historicidade, nós temos o fato que Jesus mencionou, como eu falei aqui, nos evangelhos, sobre o sinal de Jonas. E se Jonas não fosse de fato histórico, Jesus teria no mínimo se enganado, e talvez até faltado com a verdade ali, né, quando ele fez menção ao profeta Jonas, um homem que existiu. Dionísio Peiper, um teólogo, ele afirma que para negar a historicidade de Jonas e sua experiência no ventre do peixe, seria necessário negar a veracidade de Jesus como Filho de Deus. Isso, meus irmãos, para nós é impossível. Jesus, como o Hélito mencionou aqui pela manhã, ao falar da ressurreição, Jesus Cristo encarnou, Jesus Cristo habitou no meio de nós, Jesus Cristo foi crucificado, Jesus Cristo morreu e Jesus Cristo ressuscitou. E ele foi visto pelos apóstolos, e ele foi visto por mais de 500 pessoas depois disso, comprovadamente. Edward Young diz que enquanto os teólogos liberais consideram o livro de Jonas apenas como uma lenda ou uma parábola e não crê na sua historicidade, Cristo creu. E ele diz mais: quem deve então merecer a nossa confiança? Cristo ou os teólogos liberais? Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Aleluia, né, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Porque vão se levantar mais e mais profetas, falsos profetas. Jesus Cristo alertou isso para nós. Jesus Cristo falou: cuidado, cuidado, porque falsos profetas vão se levantar. E a gente tem que estar atento, olhando os frutos, olhando o que esses homens estão falando, olhando o que a palavra de Deus diz, né? E a gente pode caminhar. Mas entrando no texto, a gente começou no versículo 17 do capítulo 1, e a gente viu que ali o Senhor deparou o peixe para tragar Jonas. Jonas havia desistido de Deus, Jonas havia desistido da vida, mas Deus não havia desistido de Jonas. Jonas pensou que ao ser lançado ao mar ele morreria, mas Deus sabia que Jonas no mar, ele iria providenciar um peixe para que Jonas pudesse ser salvo. E diz Desmond Alexander que o peixe foi o instrumento de salvação para Jonas da morte por afogamento. Então Deus está cuidando, Deus está cuidando de mim e de você, ainda que a experiência seja a mais sombria possível, como Jonas aqui no fundo do mar, dentro de uma baleia, vivendo aquele tempo, mas na soberania de Deus, aquilo ali era provisão, aquilo ali era livramento, aquilo ali era proteção, aquilo ali era Deus cuidando de Jonas, quando Jonas tinha virado as costas para Deus. Quantas vezes isso acontece comigo e com você? Às vezes a gente fica emburrado, murmurando, reclamando, e Deus está lá em cima sem culpa de nada, só esperando a gente se voltar para Ele, como Jonas depois de 3 dias vai lá e faz aquela oração que nós lemos aqui, em agradecimento a Deus pelo seu livramento. Deus faz isso comigo e com você. Essa experiência que Jonas viveu, ela também mostra para mim e para você o mais esplêndido acontecimento da história. Jonas é um tipo de Cristo. Os 3 dias que Jonas passa ali dentro da baleia, ele tipifica os 3 dias que Cristo, depois de crucificado, passa na morte. A oração de Jonas no ventre do peixe, como eu disse, é uma oração de gratidão pelo livramento, muito mais do que
uma súplica por livramento. Muitas vezes nós podemos pensar que foi depois de Jonas ter orado, essa oração aqui, que Deus atendeu, mas muito provavelmente Jonas já tinha feito uma outra oração antes dessa. E o que nos leva a crer são os verbos aqui no passado. No versículo 2, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Tu me ouviste, tu me lançastes, né? Então, essa oração, ela é de gratidão, e ela contém tudo que uma oração de gratidão contém. Ela não tem uma só petição, ela não fala assim, Senhor, me livra aqui de dentro desse, procura aí, não tem. Senhor, me tira daqui, Senhor, eu estou morrendo. Não tem, mas ela é uma ação de graças do versículo 2 ao 6. Ela é contrição do versículo 7 ao 8 e de renovada dedicação no versículo 9. Ou seja, uma estrutura de um salmo de ação de graça. E ela está recheada de salmos. Se vocês pegar o Salmo 18, versículo 6, vocês vão ver que tem a ver com o versículo 2 aqui, do capítulo 2, com o versículo 7 aqui do capítulo 2. Se pegar o Salmo 30, versículo 3, vão ver que tem a ver com o capítulo 2, versículo 6. O Salmo 42, versículo 7, tem a ver com o versículo 2 também, capítulo 3. Salmo 31, versículo 22, versículo 6, tem a ver com o versículo 4, versículo 8. Salmo 50, versículo 14, tem a ver com capítulo 2, versículo 9 aqui. São salmos esses de ação de graça. A estrutura aqui nos leva a entender que esse salmo aqui é um salmo de gratidão a Deus pelo livramento. Jonas está orando ali em agradecimento a Deus. E várias lições nesta oração aqui nós podemos tirar. Começando aqui no versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, ele orou ao Senhor seu Deus. Na nossa angústia, aquilo que nos aflige, o momento que nós estamos ali vivendo de aflição, isso pode nos levar à presença de Deus. Sabe, muitas vezes a gente está na correria do dia a dia, as coisas estão dando errado, mas a gente não chegou ao ponto de sucumbir, como Jonas sucumbiu aqui, e ainda não clamamos a Deus. E somente quando as coisas agravam, é que nós vamos buscar a Deus. E a situação agravou para Jonas. E aí Jonas orou ao Senhor. É o que diz o capítulo 1. A nossa angústia, ela pode nos levar à presença de Deus. Enquanto uns, na angústia, eles se revoltam contra Deus, outros se voltam com Ele em oração. Certo tempo atrás, eu num velório, uma pessoa não convertida, e eu ouvi ali o quanto que essa pessoa blasfemou contra Deus, o quanto que essa pessoa criticou contra Deus, porque Deus tinha levado um ente querido dela. Não reconheceu a boa mão de Deus, mas se voltou contra Deus. Eu conheci essa história, mas eu tenho certeza que muitos de vocês também já ouviram pessoas reclamar, porque Deus levou algum ente querido, porque Deus muitas vezes colocou você numa dificuldade, num problema financeiro, num problema de saúde. Mas em vez disso, meus irmãos, nós devemos fazer o que Jonas fez. No extremo, na dificuldade, nós devemos orar a Deus, nós devemos buscar a Deus. Foi isso que Jonas fez, e não tentar fugir da presença de Deus. E notem que Jonas até então não tinha orado. Jonas, ele não orou quando ele desceu para Jope e comprou lá a sua passagem. Jonas não orou quando ele tentou fugir para Nínive, escondido ali no porão do navio. A tempestade estava caindo, os marinheiros oravam, mas Jonas não orava, pediu para jogar ele no mar. Mas só quando ele foi ali engolido pelo peixe, aí sim a dificuldade agravou, as circunstâncias apertaram,
E Jonas decidiu orar. Mais uma vez, Dionísio Peipe, ele afirma que a desobediência sempre enfraquece a nossa vida de oração. Muitas vezes o Senhor permite que o desviado sofra, para que clame a Ele novamente oração. Então, quando a gente está em desobediência com o Senhor manda a gente fazer uma coisa, como comissionou Jonas ali, isso nos afasta da comunhão com Deus, isso nos tira da presença do Senhor. Então essa desobediência vai cada vez mais enfraquecer, porque eu vou achando que eu sou autossuficiente, que eu tenho consciência para cuidar da minha vida, para cuidar da minha história, para cuidar da circunstância que me envolve, e eu não quero seguir algo que Deus está mandando eu seguir, e eu insisto naquele caminho, e eu vou insistindo, e eu não quero nem mais orar, nem falar com Deus, e eu estou ali na desobediência, até que a circunstância se agrava, e aí eu lembro de orar a Deus. Mas nesse primeiro versículo aqui, a gente vê que Jonas ora a Deus do ventre do peixe. Isso também mostra para nós que não há um lugar correto, não há um lugar apropriado para se orar a Deus. É bem verdade que na palavra diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e ali em secreto orar. Mas também é bem verdade que eu posso orar dentro do Transcol, eu posso orar dirigindo o meu carro, eu posso orar dentro da igreja, eu posso orar no monte, eu posso orar em qualquer lugar, porque Deus ouve a oração. O importante é a quem nós oramos, a quem nós estamos clamando, a quem nós estamos buscando, isso é importante. Agora o lugar, meu irmão, dentro de um banheiro, quantas vezes eu num lugar, numa situação difícil, e um banheiro às vezes sujo, fedido, e eu ia para ali e me colocava em oração, para não ter perturbação, para poder buscar uma orientação do Senhor, diante de circunstâncias que naquele momento eu precisava resolver, e Deus sempre atendeu, Deus atende, Deus ouve a nossa oração. No versículo 2, a gente vê exatamente isso que eu acabei de falar, que Deus ouve a oração. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, e do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste a voz. O nosso grito de angústia sempre vai encontrar os ouvidos de Deus atento. Por mais que nós pensamos assim, olha, Deus não está me ouvindo, Deus não está, porque Deus não faz nada, porque Deus me deixa sofrer, porque eu continuo nessa circunstância. Deus ouve a oração, Deus ouve a oração, Deus, Ele está sentado no trono, Ele governa todas as coisas. O Senhor é aquele que não dorme nem dormita, é o guarda de Israel, aquele que cuida de mim, de você. O Senhor, Ele está sempre atento, como diz o salmista no Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e Tu me glorificarás. O Senhor ouve a oração. Os marinheiros clamaram aos seus deuses, mas eles não podiam ouvir, porque não eram deuses. Sabe, eles não encontraram respostas. Os profetas de Baal ali no tempo de Elias clamaram a Baal, se retalharam toda para que Baal mandasse fogo do céu para queimar o holocausto, mas Baal não podia ouvir, porque Baal não era Deus. Mas quando Elias vai lá e manda jogar água, e mais água, e a água rodeia o rego todinho, e ele ora a Deus, ele clama a Deus, vem fogo do céu e consome o holocausto, porque Deus ouve a oração. Deus ouve a oração, e pela oração, Jonas, ele emergiu do abismo, e encontrou refúgio nos braços do Altíssimo. Deus atendeu a oração de Jonas, ali naquela angústia. Versículo 3, nos traz um outro ensino aqui nessa oração. A disciplina de Deus é a prova do seu amor por nós.
Muitas vezes a gente acha que a disciplina é Deus nos castigando, Deus nos punindo. Quantas vezes eu já ouvi isso? Deus não castiga ninguém. Nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, pela nossa própria malignidade, pelo nosso próprio pecado que habita dentro de nós. Deus utiliza as circunstâncias adversas da nossa vida como pedagogia, como tratamento, como ensino para nós. E as circunstâncias que são colocadas, como foi aqui no versículo 3, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. Jonas vê nessas circunstâncias a mão providente de Deus, disciplinando ele para a própria restauração dele, o agravamento da situação. Deus lança ali no abismo dos mares revoltos, para que nós pudéssemos reconhecer a nossa rebeldia, assim como fez com Jonas. Deus nos coloca nesses mares revoltos, para que a gente possa ser quebrantado, para que a nossa dura cerviz possa ser quebrada, para que nós possamos nos quebrantar diante do Senhor, e aí as circunstâncias vão se agravando. Então essa disciplina de Deus mostra para a gente que Ele não é um Deus que pune, não é um Deus que tem prazer, mas é um Deus que ama, e Ele nos ama através da disciplina, porque é através da disciplina que Ele nos faz voltar para Ele, quando as circunstâncias se agravam, sabe? E é interessante o que Hebreus 12:8 fala, né? Deus só corrige os seus filhos, e Hebreus 12:8 fala assim: mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo, pois, sois bastardos, não filhos. Deus só corrige os seus filhos. Deus só corrige aquele que Ele ama, aquele que Ele tem um propósito, aquele que foi chamado por Ele, aquele que foi predestinado, aquele que foi escrito no livro da vida. Esse sim vai ser corrigido. Se eu e você somos filhos de Deus, eu sei que eu sou, e eu tenho certeza que você também sabe que é, pode ter certeza, quando for necessário, Deus vai me corrigir, Deus vai te corrigir, porque isso é o amor dele por mim, por você. Ele não quer que a gente continue naquela vida errada, de rebeldia, de desobediência, uma vida que pode nos levar à morte, à abundância no pecado. Então Ele vem e prepara uma circunstância adversa, Ele manda uma tempestade, Ele manda um peixe para te engolir, seja lá o que for, para a circunstância agravarem, e você entender que você é totalmente dependente de Deus, que você não pode viver a sua vida sozinho, seguindo um caminho que você bota, não, eu vou por aqui e acabou. Você precisa consultar a Deus, você precisa orar a Deus, você precisa clamar a Deus, você precisa se voltar em humildade diante do Senhor, reconhecendo que Ele é Senhor, reconhecendo que Ele governa a vida de todos nós, reconhecendo que nenhum pardal cai de uma árvore se não for do consentimento do nosso Senhor, quanto mais a nós, meus irmãos. Esse é o nosso Deus. Mas no versículo 4, na oração de Jonas, ele diz: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Lançado estou diante dos teus olhos. A maior tragédia que o pecado pode praticar, pode nos levar a presenciar, a experimentar, é o afastamento da presença de Deus. Deus não habita com o pecado, Deus não está no meio do pecado. E aqui Jonas, ele experimentou um pouquinho daquilo que ele estava buscando. Ele estava buscando fugir da presença de Deus quando ele foi para Tarsis, pegou aquela passagem ali, e Deus permitiu que ele estivesse um pouco ali longe dele. E quando ele viu isso, meu irmão, minha irmã, ele se desesperou,
E o pecado faz isso com a gente, ele nos afasta da presença de Deus. O pecado, ele impede a nossa comunhão com o Senhor. A gente vê isso em várias passagens da Bíblia. A gente vê isso que quando tinha pecado no meio do povo, o Senhor não estava com o povo. A gente viu isso no pecado ali de Acã, quando o povo foi lá para poder guerrear contra Ai, mas tinha pecado. Acã tinha pegado das coisas condenadas, e o Senhor não foi com aquele povo. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que o pecado é maligníssimo, sabe? Nós não podemos viver no pecado contusmás e imaginar que nós estaremos na presença de Deus, ou Deus vai nos afastar do pecado, ou o pecado, mais cedo ou mais tarde, nos afasta da presença de Deus. E isso é muito sério, isso é muito grave. E é interessante que Jonas aqui, ele menciona sobre o templo, e ele não fala aqui sobre o templo de uma forma aleatória. Jonas sabe que no templo, naquele momento ali, era o local de comunhão com Deus, porque é ali que Deus se manifestava, é ali que a glória de Deus se apresentava, que descia no meio do povo, é ali que os pecadores chegavam, faziam o seu sacrifício, apresentavam as suas ofertas e recebiam o perdão do pecado. Então, ou seja, Jonas faz a menção do templo, porque ele sabe que ali no templo, na presença do Senhor, com a oferta dos sacrifícios, o pecado é perdoado, no templo daquele tempo. E nossos pecados, meus irmãos, foram lavados, redimidos no sangue do Cordeiro. O sacrifício perfeito foi de Jesus Cristo. No templo a gente busca essa comunhão, no templo a gente busca essa presença do Senhor, do Espírito Santo que habita em mim, habita em você, da comunhão entre os irmãos. No versículo 5, Jonas, ele traz, ainda falando aqui sobre essa situação de fugir da presença, ele está falando que as águas ali cercaram ele até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Ou seja, quanto mais ele fugia da presença de Deus, mais as circunstâncias ali estavam encurralando ele. E assim acontece comigo e com você. Quando nós tentamos fugir dessa presença do Senhor, as circunstâncias se agravam. E essas circunstâncias, elas se agravam para que nós possamos experimentar que lá no fim, quando a vontade de Deus se concretiza, nós teremos o amor de Deus. E aí a gente vai vendo isso nessa caminhada. E Jonas, ele descobre isso, ele vai vendo, ele vai experimentando isso. E é interessante que o salmista, no Salmo 139, ele traz isso, no versículo 7 e 12, ele fala: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha casa no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, essas circunstâncias, elas acabam sendo uma prisão para nós mesmos, até que nós, provocados por essas circunstâncias, voltemos em obediência para o Senhor. Como aconteceu com Jonas. As circunstâncias se agravaram, e aí ele decidiu orar, e aí ele decidiu clamar, e aí ele decidiu buscar a Deus. Nessa estrada de fuga da presença do Senhor, existem vários sinais. E esses sinais vão falando assim: olha, você está pegando o caminho errado, não é por aí, volta para cá. Mas aí você não ouve, aí aparece um outro sinal, uma circunstância ainda mais grave acontece. Como aconteceu? Algas, profundo abismo, peixe, tudo aquilo, tudo acontecendo com Jonas.
mas tudo aconteceu e Deus vai nos cercar por essas circunstâncias. Deus vai mover céu e terra, porque Deus tem um controle sobre o mar, sobre a água, sobre todas as coisas, e Ele vai mover tudo isso para que nós possamos verificar e aprender e experimentar o amor dele por nós, como Ele fez na preservação da vida de Jonas dentro do peixe. Essas circunstâncias se agravam, mas elas se agravam porque nós não percebemos os sinais que vão aparecendo no nosso caminho. A gente vai caminhando, a gente vai vivendo, as circunstâncias vão acontecendo, os sinais vão sendo ditos, e a gente ignora, e as circunstâncias se agravam, e a gente ignora, mas Deus vai mover tudo isso, para fazer você experimentar o amor dEle, para fazer você reconhecer que você depende dEle. E no versículo 6, nós temos aqui duas divisões, a parte A e a parte B. Na parte A, continua falando que Jonas desceu até os fundamentos dos montes, descia até a terra, cujos ferrolhos se corrói sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura, até isso, descia até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Ou seja, o caminho da desobediência, ele sempre vai nos conduzir para abismos mais profundos. Jonas está falando aqui que ele desceu até os fundamentos dos montes, que ele desceu até a terra. E se você pegar a trajetória ali de Jonas, você vai ver que Jonas fugindo de Deus é uma descida. Por que é uma descida fisicamente falando? Quando ele se dispõe a fugir, ele sai de Gat-Jafé, a sua cidade que era nas montanhas da Galileia, e ele foge para Jope, nas margens do mar Mediterrâneo. Então ele começa a sua descida. Quando ele chega em Jope, ele entra no navio. Quando ele chega no navio, ele faz o quê? Ele desce para o porão do navio. Do porão do navio, ele desce para ainda mais profundo, para o fundo do mar. E do fundo do mar, ele desce ainda mais para dentro do peixe. Então é isso que ele está falando aqui. O caminho da desobediência ao Senhor, à vontade do Senhor. Se nós não repararmos, se nós não prestarmos atenção aos sinais, esse caminho de desobediência vai cada vez nos levar a poços mais profundos, vai nos levar a situações mais profundas. Warren Wiersbe afirma que quando um indivíduo dá as costas para Deus, a única direção a seguir é para baixo. Não tem outro caminho, é só para baixo. O caminho que nos afasta de Deus nos levará para uma sepultura e vai nos encerrar nessa prisão. Não tem jeito. Mas aí é interessante que dentro desse próprio versículo, na parte B, Jonas ele fala, tem um contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando a gente chega no fundo desse poço, quando a gente vê que não tem mais jeito para nós, e aí a gente reconhece que não tem mais saída, que todas as portas se fecharam, que o meu braço não consegue alcançar mais 1 metro na minha frente, aí sim, o Senhor, Ele pode nos tirar desse poço. É isso que Jonas está reconhecendo aqui, que o Senhor lá no fundo daquela sepultura, Ele fez Jonas, a vida dele, subir, sair daquela morte, sair do Sheol. Então, nós precisamos reconhecer isso, que o poço, ele pode ser profundo, e muitas vezes profundo, como nós lemos aqui,
porque fomos desobedientes, porque viramos as costas para Deus. Mas esse poço, ele nunca vai ser tão profundo, para que a graça e a misericórdia de Deus não seja ainda mais profunda do que ele e nos possa alcançar. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso. A necessidade extrema do homem é apenas mais uma oportunidade para Deus agir. Quando nós chegamos a uma situação irremediável, Deus faz um grande milagre. Quando nós chegamos a uma situação onde nós nos deparamos com a nossa insuficiência, Deus pode agir, Deus pode intervir. Esse é o testemunho de Jonas. Ele fala: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. No versículo 12, no capítulo 2, versículo 7, ele fala que quando a gente chega nessas circunstâncias profundas, nessas dificuldades, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Ele fala: quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Quando chegamos ao fim dos nossos recursos, nós precisamos lembrar daquilo que nos dá esperança. O profeta Jeremias, lá em Lamentações, ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque ele via Jerusalém destruída, destroçada, os seus jovens mortos ali, a cidade subjugada, um terror total. Mas ele precisava ter vigor, ele precisava ter esperança, e ele traz isso à memória, ele traz essa informação. E Jonas aqui mais uma vez, ele fala do templo, e ele fala do templo, e ele lembra daquilo que Salomão fez na sua oração lá na inauguração do templo. Aquilo que Jonas lembrou das promessas feitas ali na inauguração do templo de Jerusalém. Ele se lembrou das misericórdias infinitas de Deus, que é rico em perdoar os que se voltam para Ele com sincero arrependimento. Porque tudo isso que nós estamos falando aqui, meus irmãos, se nós não nos arrependermos, se nós não reconhecermos que estamos nesse caminho de rebeldia, não adianta nada. As circunstâncias vão se agravar, vão apertar ainda mais. E aí, é nesse momento, quando a gente se volta para Deus em arrependimento, nós precisamos trazer à memória daquilo que já passamos, daquilo que já enfrentamos. Quantas experiências, e eu conheço algumas dos irmãos aqui, já compartilhei algumas experiências minhas aqui com vocês, e nos dias de hoje, se passarmos por dificuldade, eu tenho certeza que a maioria, quiçá todos vocês, podem trazer à memória coisas que o Senhor já fez lá atrás, e que hoje Ele pode continuar fazendo. Isso nos dá esperança, isso nos traz alegria, isso nos traz motivação para seguir em frente. E Jonas, ele se apropria disso, ele toma isso como fé, e ele ora a Deus, ele clama a Deus nesse salmo de gratidão, que é essa oração que Jonas faz aqui, que está aqui na palavra do Senhor. E ele continua falando no versículo 8 sobre idolatria. E muitas vezes a gente pensa que idolatria é adorar imagens, adorar santos. Mas a gente vai ver aqui que a idolatria aqui de Jonas estava nele mesmo, no seu patriotismo, na sua reputação. Muitas vezes a gente bate no peito e fala assim: eu sou presbiteriano. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Nossa igreja é honrada, nossa igreja é séria, mas nós não podemos idolatrar a igreja, essa instituição.
Nós podemos reconhecer a seriedade dela. E aqui, a ideologia patriótica de Jonas está ali naquele nacionalismo, naquilo que eu falei sobre a situação política que Israel vivia ali no reinado de Jeroboão II, a prosperidade daquela nação, o crescimento, a expansão da nação, e aquilo ali talvez fez Jonas se tornar tão soberbo, que ele pensou assim, não, em detrimento dessa nação eu não vou lá pregar para aqueles ninivitas, ímpios, homens pecadores, não vou não. Um nacionalismo exacerbado, sabe? Jonas tinha se tornado um ídolo, aquele nacionalismo era um ídolo para ele estava numa terra de prosperidade. A pregação contra o que acontecia ali veio com Amós e com Oséias, a afronta. Mas no tempo aqui que Jonas está pregando, ele está observando a prosperidade, e muito provavelmente aquilo tomou conta dele. Mas ele também tem uma idolatria com a sua reputação. Quantos de nós muitas vezes não nos idolatramos às vezes o pastor, só o pastor tal que é ungido, só o fulano tal que eu vou lá para o fulano orar por mim. Isso é idolatria, meus irmãos. Não que o irmão não seja ungido, não que o irmão não tenha uma oração de fé, de poder, mas nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso pode se transformar em idolatria. E Jonas aqui, ele tem isso, um ídolo, a sua própria reputação. Por quê? Porque quando ele vai a Nínive, quando ele sai fora do peixe, ele vai pregar, ele prega a Nínive uma mensagem de juízo. Ele não prega uma mensagem de misericórdia. E aí talvez ele fique pensando assim, ele já sabia disso, é tanto que ele argumenta isso com Deus, que o Deus era misericordioso, que ele não queria ir por causa disso, porque Deus ia ter misericórdia daquele povo. E como é que ficaria a palavra dele que chegou lá e falou que aquele povo ia ser subvertido? Mas ele não contou que aquele povo poderia se arrepender. Ele não contou que aquele povo poderia ser alcançado pela graça e misericórdia de Deus depois do seu arrependimento. E nós temos que tomar cuidado com a idolatria vã. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aqueles que lhe é misericordioso. E a idolatria vã pode ser a nossa própria vontade, a obstinação. Eu quero fazer isso, eu quero seguir esse caminho, eu quero ir por aqui, mas não ouve o que Deus está falando, não ouve o que Deus está orientando. Calma, irmão, espera aí, mas dá um passo de cada vez, vamos um pouquinho, e aí a gente vai avançando, porque a gente tornou Senhor de nós mesmos. E é interessante que Desmond Alexander diz que sobre ídolos, aqueles que adoram ídolos, eles vão descobrir nas horas de dificuldade que esses deuses são na realidade totalmente impotentes. Se nós estamos nos idolatrando, se nós estamos confiando nas nossas próprias forças, a gente vai ver que na hora da dificuldade, a gente não é nada. A gente vai ver que na hora da dificuldade, se eu não dobrar meu joelho no chão, e não me quebrantar de coração, de corpo, de alma, se a lágrima não correr, não adianta nada a minha sabedoria, não adianta nada a minha inteligência, não adianta nada minha conta bancária gorda, não adianta nada disso, porque a idolatria ela é vã, o ídolo não pode responder, e na hora que eu mais preciso dele, ele vai ficar em silêncio, ele não vai responder. E
Essa idolatria, ela é um ato de cegueira espiritual. Jonas viu além. Ele viu aqui que a idolatria, ela é uma grande ingratidão ao Deus misericordioso. É o que ele fala. Abandonam aquele que é misericordioso. Ingratidão. O Senhor que cuida de mim e de você. O Senhor que está atento a todas as nossas necessidades. Meu irmão, como que Deus está atento às nossas necessidades? Tem cada detalhe. O ano passado eu faço aniversário dia 16 de janeiro. E aí eu pensei comigo assim, meu pai estava lá em Pedra Azul, e eu pensei comigo, eu vou para lá, vou ficar com a minha família, mas como que eu gostaria de comer um bolo de sorvete, aquele que vende ali na Tudes. Não sei se vocês já comeram, nesse verão, calor, é geladinho, gostoso. E eu pensei comigo assim, mas Deus ouviu o meu pensamento, viu, Wellington? Minha mãe, durante a semana, desceu, comprou um bolo de sorvete e levou, e eu não falei nada com ela, nem comentei com a Natália, sabe? Assim Deus cuida dos mínimos detalhes, e assim vai cuidando dos detalhes pequenos. Deus se importa com essas coisas, não vai se importar com coisas maiores, meus irmãos, não vai se importar com aquilo que de fato é importante para mim e para você. Então a gente precisa crer nisso. E quando a gente se volta para nós mesmos, na nossa autossuficiência, o nosso pecado é esse, em deixar, em desconsiderar esse Deus que está sempre atento aos detalhes das nossas vidas. Isso é muito perigoso. E Jonas, ele vai para o versículo 9 e 10, terminando a oração dele, e aqui ele fala: mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Ao versículo 9 somente, por enquanto. Jonas, ele mostra a gratidão dele. Jonas coloca ali que ele está realmente alegre diante do Senhor por ter se reencontrado de novo com o Senhor seu Deus, de ter experimentado ali o amor de Deus que estava ali tendo tragado ele. E essa gratidão aqui é porque Jonas estava ali sendo salvo por Deus, sendo libertado de Deus, por Deus, daquelas circunstâncias tão graves dentro do peixe. E Jonas, ele expressa essa alegria da reconciliação de Deus de 4 formas aqui nesse versículo. E a primeira forma é a voz de agradecimento, que está aí, mas com voz de agradecimento, gratidão e não murmuração, ações de graças e não lamento, é o que brota dos lábios do profeta. E é isso que nós devemos fazer nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, quando as circunstâncias estão graves. E às vezes eu olho assim, quantas vezes a gente se pega com essas coisas e fala: nossa, esse ano eu não vou ter condição de pagar o IPVA do carro. Aí minha esposa fala assim: Augusto, olha só o que você está falando, você não vai ter condição de pagar o IPVA do carro e você tem um carro. Dá glória a Deus porque você tem um carro. Está reclamando, o IPVA é em abril ainda. Calma, lá o Senhor proverá. Não é isso? Ela está lá atrás balançando a cabeça. São coisas assim que a gente não percebe. A gente reclama, a gente murmura, em vez de dar gratidão. Ah, meu Deus, eu não consigo fazer isso daqui. Mas você não olha aquilo que está ao seu redor que você já conquistou, aquilo que está ao seu redor que o Senhor já proveu na sua vida, né? Então, voz de agradecimento. A segunda forma que Jonas expressa a alegria dessa reconciliação com o Senhor é através da oferta de sacrifícios, que ele fala aqui: eu te oferecerei sacrifício. Jonas se lembra novamente do templo. Hoje a gente não faz isso, não precisa de sacrifício, como a gente já disse. Jesus Cristo, o sacrifício perfeito.
Mas naquele tempo, o templo era onde se oferecia o sacrifício, aonde você recordava, você colocava ali o sacrifício e Deus perdoava os seus pecados através daquele sacrifício que era ofertado no templo. Então Jonas ele é um tipo de Cristo dentro do peixe, mas agora ele se recorda dos sacrifícios dentro do templo, que era apenas um tipo do sacrifício perfeito, que seria Cristo Jesus. Olha só que interessante. Jonas, um tipo de Cristo, se lembra do sacrifício do templo, um tipo de sacrifício que seria Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Olha que legal. E ele continua ali na sua forma de alegria, e ele fala: eu vou pagar os votos, né? O que votei, pagarei. Pagamento de votos é uma das formas dele expressar a sua alegria, da sua reconciliação com Deus. Jonas aqui, ele não quer mais quebrar a sua palavra, ele não quer mais fugir para Tarsis. Ele tinha um chamado, e ele ia cumprir esse chamado, ele ia pregar, ele ia agora fazer a vontade de Deus. E no quarto, ele reconhece que a salvação só vem do Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. O Senhor escolhe a quem Ele quer salvar. A salvação não é por obras, e como eu disse lá no início, essa talvez seja um dos grandes, ou quem sabe o principal tema deste livro de Jonas, a salvação do Senhor, que Ele dá àquele que lhes bem prospera, aquele que Ele entende, como deu a salvação aos ninivitas. A salvação pertence ao Senhor. E mesmo que ele não pregasse de bom grado, mesmo que a pregação dele fosse esdrúxula, como foi 5 palavras, só pregava aquilo, mas o Senhor utilizou e salvou aquele povo. Salvação não é resultado do que a gente faz, não é por obras, mas é resultado daquilo que Deus faz por mim e por você. Salvação é o que Deus faz por nós, não é obra, mas é graça, é favor imerecido. Salvação é graça de Deus. Jonas não podia salvar a si mesmo, ele estava condenado para a morte, sepultado vivo no ventre do peixe. Deus milagrosamente o salvou, tirando da morte para a vida. E nós começamos o versículo 17 do capítulo 1, dizendo que o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse Jonas. E nós terminamos a leitura no capítulo 2, versículo 10, lendo que falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas. Ou seja, o peixe inicialmente, sob a orientação divina, estava de plantão ali para tragar Jonas, mas agora, sobre a mesma orientação divina, sobre as ordens do Senhor, ele está de prontidão para restaurar Jonas à vida. Do navio, Jonas foi jogado ao mar para a morte, mas do ventre do peixe, ele foi lançado em terra para a vida. Essas lições, essas mensagens que estão aqui contidas nesse pequeno trecho do profeta Jonas, ensinam muito para mim e para você, principalmente porque nós vivemos dias de aflições, nós vivemos momentos de angústia, e como nós temos nos portado, como tem sido a minha e a sua reação. Nós podemos, com humildade, com reconhecimento, nos voltarmos para Deus. Nós podemos buscar ao Senhor, reconhecendo os nossos pecados, a nossa fragilidade. E o melhor disso, não importa aonde você está,
Quando o Espírito Santo do Senhor te constrange, você pode estar no ventre do peixe, você pode estar no abismo, do lugar mais terrível. Você pode se quebrantar e voltar para Deus ali, porque Ele te restaura, Ele te traz a vida. E é interessante, meus irmãos, que Jonas, como eu disse aqui, ele é apenas uma sombra da maior prova de amor que nós já recebemos. Esses 3 dias de Jonas nos mostra o sacrifício de Cristo, que Cristo fez por mim e por você. Se Cristo deu o seu Filho amado para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, quanto mais agora que fomos reconciliados, se nós nos voltarmos para Ele em obediência, sem rebeldia, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo que quando a gente está no fundo do poço, aquele fundo do poço é o início aonde Deus pode começar a atuar na minha e na sua vida. Que nessa noite, que nesses dias, que nesse tempo, nós possamos aprender com essa mensagem do profeta, e que nós possamos, com esses recursos, buscar a salvação, buscar o socorro, aonde de fato há socorro, e não confiarmos na nossa idolatria vã. Esse é o grande ensino dessa mensagem, reconhecendo que a salvação é do Senhor, que a todos dá da forma que Ele bem escolhe, e não depende do profeta, não depende da forma que se fala, não depende daquilo que se diz, mas depende sim de um coração quebrantado, arrependido e obediente a cumprir a vontade do Senhor. Você está disposto a isso? Você está disposto a isso?